Bom dia, é um pouco de nossos estudos, reflexões. Estamos aqui pensando num tema, no primeiro tema, e pensamos numa questão que a gente viu há 2 semanas atrás e já tinha visto há algum tempo atrás, sobre os tais ETs do mal. A primeira coisa que a gente quer deixar claro é que, obviamente, que a gente não tem condições de dar verdades, afirmações absolutas sobre nada. Obviamente, não somos donos da verdade, mas nós estamos aqui nos propondo apenas uma reflexão a partir do paradigma espírita. Obviamente que não somos donos da razão nem donos da verdade, mas pelo menos com o conhecimento que a doutrina espírita nos proporciona, eu acredito que nós podemos fazer algumas reflexões simples que podem ajudar inclusive os médiuns que porventura entrem em contato com seres extraterrestres e venham com esses argumentos. Então, ETs do mal. Na maioria das vezes em que eu pude ouvir pessoas falando sobre isso, em geral, a fonte base dessas afirmações são estrangeiras, vêm normalmente de canalizações, né, que é como eles chamam lá nos Estados Unidos, americanas. E uma das coisas que essas comunicações, tanto as brasileiras, os contatados brasileiros, quando falam de ETs do mal, é que eles não têm nenhuma preocupação com coerência ou razão, ou racionalidade. Em que sentido que eu digo isso? O último agora que eu escutei é que seria uma raça de extraterrestres, que ele chamou de Greys, e que estariam há 450 mil anos, lutando contra outra raça na galáxia, e que eles não gostam dos humanos há 450 mil anos. Se tá ruim 450 mil anos, o outro anterior, alguns meses atrás, falava de uma raça, de um tipo de lado sombrio que luta há mais de 1 milhão de anos, desde antes de que o ser humano estava na Terra, no mal. Então vamos lá. A humanidade, o Homo sapiens sapiens, está mais ou menos na Terra há 250 mil anos. Há exatos 10 mil anos que o ser humano começa a viver, fixar-se com a agricultura, e formar vilas, cidades. E há cerca de 4 mil anos antes de Cristo, ou seja, 6 mil anos atrás, foi criado o primeiro código escrito de regras e leis, Código de Hammurabi. Então nós temos aí 6 mil anos de crescimento moral, onde já atingimos um alto nível de ética, discernimento, em 6 mil anos, em que nós antes vivíamos como nômades, caçadores, coletores, e construímos um código sofisticado de ética e moral. Com a contribuição do conhecimento espírita, a gente conhece a lei de causa e efeito e o perispírito, o corpo espiritual, que existe para todas as humanidades. Tudo bem? Estou aqui tentando perder um pouquinho. O conhecido aqui. E aí,
tem o corpo espiritual que rapidamente fica denso se você pensa no mal, se você sente o mal, se você faz o mal. Em uma vida, 2 vidas, num prazo de 100, 150, 200 anos, uma reincidência de 3, 4 vidas no mal, você já começa a entrar num processo de psicopatia. Ou seja, você fica chumbado às regiões inferiores do mundo espiritual e ao renascer com sérias dificuldades mentais e descontrole psíquico. Se nós entendermos aonde eu quero chegar, logo a gente vai ver que não dá para nenhum ser ficar 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, 20.000, 50.000, 100.000 anos só pensando em guerra e no mal, sem aprender nada sobre lei de causa e efeito, sem sofrer consequências disso. Isso seria reviver a ideia de demônio. Um ser que é mal há 1 milhão de anos é um demônio. Então, é por demais fantasioso nós cairmos nessa armadilha. Mas aí a pessoa pode argumentar, mas o médium que fala isso faz cura. Mas o médium que fala isso faz caridade. Mas o médium que fala isso tem mérito, é honrado, é médico. Gente, a mediunidade não se presta a esse controle social se o médium acredita nisso. Se o médium acredita nisso, se o médium tem a sua crença, a mediunidade ela vai corresponder às expectativas do médium. Sobretudo quando entra em temas desse naipe, temas especulativos. Essa que é a grande realidade. A única forma que a gente tem para não cair nessas questões é usar o método kardeciano com a visão ampla, que é o questionamento, a racionalidade, a comparação. Se a pessoa adentra e aceita como crença, logo os próprios mentores, para ter rapport, e isso é uma coisa que às vezes a maioria das pessoas desconhece, para o espírito desencarnado, é muito importante que se ele quer fazer algo de bom, algo de útil, algo sério, ele precisa ter rapport com o médium. E se o médium tem premissas básicas internas, afins com isso, aquilo outro, para que eles possam fazer algo de útil juntos, ele vai precisar entrar naquela psicosfera, naquela egrégora, naquele holopensene, naquele envolvimento psicomental, emocional do médium. Então todo o trabalho de racionalidade, discernimento, descoberta e aprendizado não é para o médium essencialmente mediúnico, porque o espírito vai trabalhar com os conteúdos que o médium fornece. E isso não necessariamente está ligado a uma questão moral, mas sim pela necessidade que a espiritualidade vai ter de ter rapport com aquele médium. Então, o simples fato do médium ser sério, sincero, não ganhar dinheiro com isso e fazer caridade e ter uma boa profissão, não vacina ele para as ideias que ele mesmo alimenta como crença pessoal. Então a ideia de seres, não interessa se eles são de extraterrestres, se eles são de qual sistema, se eles têm aparência X, Y, Z, que estão há 450 mil anos, 1 milhão de anos, 100 mil anos num mal, guerreando, já demonstra um problema sério com a lei de causa e efeito. Já demonstra um problema sério do simples conhecimento do perispírito.
E tem um outro argumento que um companheiro espiritualista falou há muitos anos atrás, no início dos anos 2000, que eu achei bem pertinente. Ele disse que as tecnologias avançadas que permitem que o indivíduo saia de um sistema solar para o outro, elas são extremamente avançadas. Extremamente avançadas. Que uma civilização que usasse essa tecnologia, que dominasse essa tecnologia e ainda fosse má, fosse egoísta, fosse extremamente presa a domínio, poder e subjugação, ela teria muitos problemas para sobreviver no próprio planeta, porque a primeira coisa, e a gente sabe disso muito bem, por experiência própria, a primeira coisa que esses grupos fariam seriam lutar entre si dentro do próprio planeta, antes de conseguirem ser unidos, porque é a lei do mais forte, é a lei do caos. Então dificilmente esses indivíduos conseguiriam não se autodestruir, porque essas tecnologias, nós hoje, só para vocês terem uma ideia, para quem ainda não sabe, nós hoje não temos tecnologia que permita uma viagem tripulada de ida e volta para o planeta mais próximo, que é Marte. Nós não temos hoje uma tecnologia que nos permita ir e voltar a Marte com os seres humanos dentro. Imagine uma tecnologia em que você tenha que sair do sistema solar. Na fantasia, nos filmes, isso é fácil. Mas hoje nós não temos tecnologia para isso. Toda uma nova... Então, e tem uma outra informação também importante, séria. Os planetas, na medida em que avançam, eles avançam também em moralidade e ética. E uma das coisas que eles usam, duas forças que eles usam, é o domínio para poder se locomover, é o domínio da gravidade e da luz do Sol. Esse domínio da gravidade e da luz solar é energia limpa. Ora, você só consegue ter consciência da importância da economia limpa quando você começa a desenvolver um alto nível de ética em que lucro, poder, subjugação, prazer, desejo, domínio não sejam o ponto que guie o seu ser. E civilizações que estariam em guerra, que ainda pensariam em fazer o mal, em pensar no mal, por 5 mil, 10 mil, 50 mil, 100 mil, 1 milhão de anos, a coisa é tão absurda que eu quando repito isso, eu fico pensando que ou eu estou muito equivocado, ou é muita ingenuidade, gente. E aí isso me preocupa, porque muitas vezes as pessoas que falam essas coisas, elas não são loucas, elas são pessoas sérias, mas elas não questionam. Elas questionam várias outras coisas, mas elas não questionam isso daí. Então ETs do mal não é que seja impossível de existir. Como eu comecei falando, nós não somos donos da verdade. Mas é improvável que isso seja algo como tem sido dito. Que eles podem ter um código de ética não muito melhor do que nossos governantes, isso até em algumas civilizações a gente acha difícil, mas não é tão improvável. Mas que eles estão há milhares de anos nesse sistema sem ter mudança, isso daí, infelizmente, aí a gente já entra na fantasia, já que com conhecimento da lei de causa e efeito, com conhecimento do corpo espiritual,
corpo perispírito, que é o corpo astral, duplo etérico, corpo mental. Evolução é construir ao longo dos séculos sedimentação e amor. Isso é evoluir. Não dá para evoluir para tecnologias super avançadas e complexas sem ter um mínimo de ética, um mínimo que te leve ainda a guerra, domínio, subjugação e poder. Daí que, em geral, todas essas pregações, né, a gente gosta de ver um certo podcast espiritualista, que vão várias pessoas que a gente nunca ouviu falar, espiritualistas, e eventualmente chegam pessoas falando sobre esses ETs do mal. E aí é uma colisão de paradigmas. A gente tem que comparar todo o conhecimento que nós temos com a doutrina espírita, que é muito sério, que foi muito bem trabalhado, com o que essas pessoas estão trazendo, seja do Brasil, seja do exterior. ETs do mal, quando você conhece perispírito e como o perispírito se adequa a cada ação, a cada pensamento, a cada sentimento, retardando o processo de crescimento da pessoa até que ela não vibre em outro nível, num nível de frequência mais amoroso, mais fraterno, e como isso, quando ela reencarna em mundos materiais, o fato dela estar presa a esses condicionamentos mentais atrasa o seu próprio processo cognitivo e de ampliação do domínio de sua consciência, com o que essas pessoas falam de seres que estão há milhares e milhares e milhares de anos presos nesse processo de guerra, ódio, como se eles não tivessem, como se eles estivessem imunes à lei de causa e efeito, como se eles estivessem imunes, eles não tivessem perispírito. Então, ETs do mal, ETs que estão há milhões de anos, milhares de anos na senda do mal, é improvável, muito improvável. Ah, mas pode ter extraterrestres com um código de ética que ainda, de alguma forma, por exemplo, mate alguém morra ou reaja a um ato de violência, ou faça coisas como na Operação Prato? Sim, claro que tem. A Operação Prato está aí para provar que aquela ação daqueles extraterrestres foi, no mínimo, um tanto agressiva. Mas será que nós entendemos todo o contexto da Operação Prato? Há quem diga que as pessoas ali estavam sendo, de alguma forma, vacinadas sobre algum mal, alguma coisa que estava ali e que não era percebido pelos seres humanos. Algum tipo de doença, algum tipo de... ou a própria irradiação, vacinadas da própria irradiação das suas naves. Claro que tudo isso é viagem na maionese. Mas é óbvio que a gente só está querendo dizer que não é impossível que esses seres possuam um código de ética um tantinho diferente do nosso, mas que não podem ser seres que estão há milhares e milhares de anos em conflito, guerras, egoístas e fazendo mal, porque senão a gente estaria revitalizando toda a ideia do demônio, do Guerra dos Anjos, que está no nosso inconsciente coletivo, tá? Não tem mais nada aqui. A gente pode até falar um pouco sobre a queda, a teoria da queda, num próximo vídeo, para isso não ficar muito longo. Então nós vamos terminar aqui e vamos começar um outro assunto, sempre lembrando que nós estamos falando de uma coisa aqui, né? Vamos falar no próximo vídeo sobre a teoria da queda, dentro dos limites, claro, que o nosso conhecimento sem leitura prévia, sem um estudo prévio, nos permite.